Muito bem, pessoal. Essa é a primeira mensagem da nossa série Vocacionados. E o tema da nossa primeira mensagem é o chamado para reacender a chama. O chamado para reacender a chama. Baseado no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 a 14. Como vocês já estão aqui caminhando conosco, sabem que a nossa pegada, o nosso direcionamento é expositivo. Então, nós vamos caminhando pelo texto e, a partir disso, expondo os pontos principais do texto para a nossa juventude. Então, um chamado para reacender a chama. É bem verdade que na nossa caminhada, muitas vezes, nós esfriamos, desmotivamos, estamos desencorajados e os nossos dons, talentos, aquilo que nós usávamos para a propagação do reino, para a glória de Deus, nós vamos escondendo. Nós vamos deixando esfriar. O chamado de Paulo para Timóteo é exatamente que ele reacenda essa chama. Como podemos reacender essa chama do dom espiritual, da chamada espiritual? Em primeiro lugar, observe os versos 6 e 7. Para reacender a chama, desperte o dom. A própria expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, no versículo de número 6, ele diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então é preciso que haja esse despertar do dom, que nós possamos chamar esse dom novamente e nos colocar à disposição de Deus. Precisamos trabalhar, nos envolver e cultivar os relacionamentos que podem fazer com que esse dom apareça novamente. Esse dom possa fluir novamente. Quanto mais escondido você estiver, menos esse dom aparece. Mas quando você se coloca à disposição do reino, quando você começa a participar, você perceberá que esse dom volta a ser despertado. Então, primeiro, desperte o dom. No versículo 7, Paulo diz para Timóteo: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu um espírito de medo. O medo que nos paralisa, o medo que nos coloca para baixo, o medo que nos faz ver apenas o fracasso, esse medo, ele não vem de Deus. Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, em nome de Jesus, que esse medo ele seja dissipado e que você possa, em nome de Cristo, avançar na força, no amor e na moderação. A segunda maneira de nós reacendermos essa chama é compartilhando Jesus. Se você observar os versos 8 e 10, o apóstolo Paulo diz: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor e nem de mim. Então, Paulo está preso exatamente por causa do testemunho de Jesus, por causa da mensagem do Evangelho. Então, a maneira de despertarmos o dom é lembrarmos do nosso Senhor, do nosso Salvador, saber que nós temos a mensagem de salvação. E quando nós lembramos de Cristo e de tudo que Ele fez, da maneira graciosa e corajosa com que Ele cumpriu a sua missão, nós também avançamos para cumprir a nossa. Então, quer despertar o dom? Quer reacender a chama? Compartilhe Jesus. Quando você começa a falar de Jesus, você perceberá que o Espírito Santo vai te impulsionar a avançar nos seus dons. Como reacender essa chama do dom espiritual? Versos 11 e 12, abrace o seu chamado. Se você acompanhar no verso 11 e 12, Paulo diz que foi constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios e diz que por essa causa ele padece, mas não se envergonha. O apóstolo sabia para o que ele foi chamado, constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios. Nós sabemos qual é o nosso chamado e você sabe que Deus te chamou. Você sabe que Deus te vocacionou. Então, não adianta ficar escondido, não adianta ficar longe. Nós nos alegramos quando estamos perto. Nós nos alegramos quando estamos cumprindo aquele chamado que Deus colocou nas nossas vidas. Então, abrace o seu chamado. Não adianta ficar resistindo, não adianta ficar deixando para depois. Abrace o seu chamado. Essa é a maneira de reacender a chama
E em quarto e último lugar, como reacender a chama? Guarde a palavra, guarde a palavra. Versos 13 e 14, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, reacender a chama, guarda a palavra, mergulha na palavra. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos desperta, o Espírito Santo nos direciona. Então, quer reacender a chama? Guarda a palavra, mergulha na palavra, anime-se novamente na leitura da palavra e você perceberá que essa chama espiritual reacenderá no seu coração. Essa é a nossa primeira mensagem, o chamado para reacender a chama. Como? Como reacender a chama? Em primeiro lugar, desperte o dom. Em segundo lugar, compartilhe Jesus. Em terceiro lugar, abrace seu chamado. E em quarto lugar, guarde a palavra. Finalizando, você tem aqui a sua conclusão e algumas aplicações. Em primeiro lugar, tenha um tempo de renovação espiritual. Renove momentos diários para oração e reflexão, buscando reacender a chama do dom de Deus em sua vida. É muito importante esse tempo devocional. Nós precisamos buscar esse tempo devocional. Não podemos sair de um dia para o outro, de uma semana para a outra, sem termos o nosso tempo com Deus. O ideal é que todas as manhãs, antes de você sair para as suas atividades, em primeiro lugar, você tenha esse tempo de relacionamento, de conversa, sabe, de intimidade com Deus. Segunda aplicação aqui, oportunidades de testemunho. Nunca deixe passar uma chance de falar de Jesus. Eu costumo dizer que há três ações que nós nunca podemos deixar para depois. Primeiro, falar de Jesus. Segundo, orar por alguém. Terceiro, ajudar alguém. Se você está passando por um lugar e você sente um forte desejo de compartilhar Jesus com aquela pessoa, não deixe para depois, faça naquele momento. Se você está na sua vida e sente um desejo de orar por alguém, não deixe passar. O Espírito Santo está te direcionando para fazer essa oração. E se você sente aquele desejo, vê alguém, nota uma pessoa que você quer ajudar essa pessoa, quer seja financeiramente, um acompanhamento, com alimentos, com remédios, não deixe para depois, porque você pode ser resposta das orações que essa pessoa está fazendo. Então, aproveite todas as oportunidades. E uma outra aplicação é estude e medite na palavra. Quando uma pessoa esfria na fé, esfria no seu relacionamento, as perguntas mais básicas que nós fazemos é essa: você está orando? Você está lendo a palavra? Você está congregando? Isso são questões fundamentais para a nossa caminhada de fé, para o nosso crescimento espiritual. E a maioria das pessoas que se afastam porque começam a deixar de lado essas disciplinas que são tão simples, mas ao mesmo tempo são os fundamentos de uma vida espiritual saudável. Oração, leitura da palavra e congregar, estar junto com a comunidade, com o corpo de Cristo, com a família de Deus. Então, reacendendo a chama, esse é o nosso chamado. E eu tenho certeza que essa mensagem vai direcionar muito a sua juventude e vai despertar os seus jovens para estarem mais envolvidos com o avanço do reino de Deus. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima mensagem.